agradecer a presença de todos e de todas nessa audiência pública, onde nós realizamos, através da Comissão Permanente da Casa, de Prevenção e Dependência Química, como também da Secretaria da UNALI, a qual nós estamos à frente como presidente, de Prevenção à Depressão e às Drogas. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, onde nós temos um tema muito importante a ser tratado nessa audiência, não é as drogas, e sim de que forma nós vamos construir dentro dos lares, com seus familiares, e também dentro das escolas. São duas bases que eu acredito e vejo a importância da formação e da prevenção às pessoas que enveredam nessa vida, fica à mercê dessa substância que tem devastado e destruído vidas, e é importante a gente ter pessoas de bem, engajadas, não só em combater, mas também prevenir, que é o melhor caminho e mais barato, e também de ressocializar. Eu queria já chamar as pessoas aqui para compor a mesa. Eu gostaria de já convidar a deputada Tia Ju, que é a nossa deputada presidente da UNALI, que é a União dos Legisladores do Legislativo Nacional. Muito obrigado, Tia Ju. Quero também convidar para sentar aqui à mesa Dr. Vanderlei Rebelo, que é o presidente da Comissão de Política sobre Drogas da OAB. A doutora Alcilene Mesquita, presidente da comissão da OAB, vai à escola. Convidar também o senhor Paulo César, superintendente da Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Convidar o professor Márcio Farias, coordenador do Núcleo de Atenção de Pessoas com Problemas de Álcool e Outras Drogas do Hospital da Escola São Francisco de Assis, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Convidar também para compor a mesa o senhor Douglas Manassés, superintendente terapêutico da Subsecretaria de Políticas Inclusivas da Secretaria da Casa Civil. Eu gostaria pedir a Carla, eu estou vendo ali o coronel ali, se ele pudesse compor a mesa com a gente aqui, convidar o coronel Carlos Eduardo Pimenta, coordenador do PROERJ, a Polícia Militar nas escolas. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria de convidar a todos a assistir o vídeo de abertura dessa audiência de hoje, por favor. Coloque para a gente. Ele queria trabalhar, fazer faculdade, ele queria ter o carro dele, ele queria ter a moto dele. Todos esses sonhos foram enterrados no último dia 3. David morreu aos 12 anos, depois de fumar a droga K2. I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Eu tô dominado por um pedacinho de pedra. Esse pedacinho, ele me comanda. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drink spilled on the floor. To the ones who never left me, we've been down this road before. I'm so sorry, I'm not sober anymore. Essa é uma realidade que vem chegando de forma cada vez mais precoce, atingindo nossas crianças e adolescentes, o que compromete cada vez mais suas vidas, suas famílias e o nosso futuro. Por isso se faz necessária a urgência de precaver esses casos. Segundo dados do IBGE, o percentual de estudantes entre 13 e 17 anos
que já experimentaram bebida alcoólica é de 63,33%, tendo 47% chegado ao estágio de embriaguez. E mais de 24% já experimentaram algum tipo de droga lícita ou ilícita, como cigarro, a maconha, cocaína, crack e êxtase. A prevenção ao uso de álcool e drogas no estado do Rio de Janeiro se torna cada vez mais urgente, e o cuidado com a saúde mental de cada cidadão fluminense também. Os desafios são grandes e, por isso, estamos aqui hoje para construir caminhos que diminuam as estatísticas. Sozinhos, chegamos mais rápido, mas juntos, vamos mais longe. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. Daddy, please forgive me for the drink spilled on the floor. To the ones who never left me, we've been down this road before. I'm so sorry, I'm not sober anymore. Esse vídeo ele é triste, mas ele é uma realidade hoje bem presente na família brasileira, por não dizer também na família fluminense. E o que se dá hoje, essa audiência, é exatamente para que possamos ouvir, tanto da Casa Civil, tanto daqui da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência de Direitos Humanos, também ouvir aqui a Polícia Militar, ouvir especialistas também que têm esse trabalho dentro da OAB aqui do nosso Estado, e aqui a Casa Legislativa e o trabalho que é feito da UNALI, que é um trabalho que nós realizamos juntamente com a deputada Tia Ju, que está à frente como presidente da UNALI, em todo o território brasileiro, em todos os estados, onde nós temos deputados estaduais também engajados nesse tema. E para que eu não viesse deixar passar nenhuma observação diante dessa audiência que é a que nós estamos realizando no dia de hoje, eu fiz uma pequena pauta, eu gostaria de fazer uma breve leitura para que vocês que estão hoje aqui pela primeira vez ou nos assistindo através da TV Alerj, inclusive eu quero aqui agradecer toda a equipe da TV Alerj que tem nos dado essa oportunidade de levar essa audiência a quem está conectado no canal do YouTube e acompanhando de perto as atividades aqui da Assembleia Legislativa. Na qualidade de presidente da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos, em geral aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e também da Prevenção à Depressão e Drogas da UNALI, farei algumas considerações. Desde o início do nosso primeiro mandato, tenho me atuado com dedicação na presidência da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependência Química da Casa. Atualmente, assumimos também a presidência da Comissão de Prevenção e a Depressão e Drogas da UNALI. Em ambas as comissões, nossa prioridade é a prevenção, pois acreditamos firmemente que esse é o caminho mais eficaz e humanizado para enfrentarmos os problemas das drogas no nosso país. Entendemos que todo o trabalho para a prevenção ao uso de drogas e álcool deve ter como base dois pilares fundamentais: a família e a escola. A família tem um papel crucial na formação de valores, na transmissão de afeto, limites e responsabilidades. É no ambiente familiar que se constrói a base emocional que pode proteger crianças e adolescentes do envolvimento com substâncias psicoativas, além do fortalecimento dos vínculos familiares e promoção de um ambiente acolhedor. Algumas ações são necessárias na questão da prevenção, tais como a educação de pais e responsáveis sobre os riscos do uso do álcool e também das drogas, orientando os mesmos para a identificação de sinais de alerta, criação de programas preventivos que envolvam família, como palestra, oficinas e grupos de apoio. No âmbito da escola, reconhecemos o papel estratégico como um espaço de socialização e construção de conhecimento. Defendemos políticas públicas que promovam a inclusão do tema álcool e droga no currículo escolar, com ênfase na promoção da saúde, a formação continuada de educadores e equipes pedagógicas, por meio de cursos, seminários e também debates. O desenvolvimento de projetos pedagógicos que abordem a temática, que formam críticas construtivas, como roda de conversas, eventos, teatros e produções culturais.
Estamos convencidos de que a articulação entre família e escola é a chave para o resultado duradouro e eficaz. Um trabalho conjunto, com estratégia coordenada de apoio mútuo, pode transformar a realidade de nossas crianças e também jovens, afastando-os dos riscos e aproximando de um futuro com mais saúde, oportunidade e também dignidade. Seguimos firmes nesse compromisso, confiante de que as ações integradas de políticas públicas bem estruturadas é possível conseguir bons resultados. Nós, com esse tema, família e escola, nós vamos sair dessa audiência pública depois de ouvir todos os convidados. Nós vamos estar realizando uma agenda com a SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado, que é a nossa secretária Roberta, que muito tem nos atendido. Nós que estamos à frente do Parlamento Juvenil aqui da Casa, temos tratado questões sobre alunos que envolvem os 92 municípios, então nós temos sido praticamente parceiros na construção do futuro do nosso Estado, na evolução dos nossos jovens. Aqui, no caso, o Parlamento Juvenil do 1º e 2º ano. Mas com esse tema, onde muitos pais têm se surpreendido com novas drogas que têm surgido e fica particularmente à mercê do desconhecimento, e por ficar à mercê do desconhecimento não tem aquela prevenção, aquele cuidado para impedir com que o consumo ou a dependência ela venha a ser evitada. Então, nós estaremos, após essa audiência pública, levando até a Secretaria de Educação, construindo em 4 mãos, podemos assim dizer, algo que venhamos tirar do papel. Hoje aqui a audiência pública é para a gente ouvir, para a gente fazer as nossas explanações, as preocupações que existem. Muitas outras audiências nós já fizemos, tivemos bons resultados. O Disque Prevenção é um que tem sido um sucesso aqui nessa casa, é um canal onde não só atende a pessoa que tem a dependência química, que recebe o auxílio aqui do Legislativo, mas como também familiares, que às vezes se sente na falta de suporte, de entendimento, e a casa abraça essa demanda, mostrando que podemos, sim, ajudar o próximo de uma forma humanizada. Mediante a minha fala, eu quero aqui já abrir a fala para a deputada Tia Ju, ela que a casa aqui hoje é bem ativa, né? Então, nós estamos no meio da semana, então eu já quero abrir aqui a fala para a Tia Ju, para que ela possa fazer o uso da sua fala sobre esse tema, também sobre essa matéria, e que traz esse apoio a essa audiência pública. Tia Ju, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, deputado Daniel Liberon, bom dia a todos e todas. O deputado, como ele bem já disse, além de presidir a comissão aqui da Casa, também assumiu uma responsabilidade importantíssima a nível nacional, que é a Comissão de Depressão e Drogas também, da UNALE, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Essa entidade compõe 1.059 deputados do Brasil inteiro e as 27 casas legislativas. Este ano, fui eleita presidente da entidade e nós temos, enquanto entidade, o compromisso, através das comissões temáticas, que também a entidade possui, uma delas é a que o deputado Daniel Liberon preside, nós temos o compromisso de levar os debates com seminários, simpósios, audiências públicas por todo o Brasil. Esta comissão do deputado Daniel Liberon, para nós, é importantíssima e é cara, é um tema muito caro para nós, enquanto brasileiros, enquanto sociedade, porque, só para que os senhores e senhoras entendam, já estudos mostram que 35 milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas no Brasil, já sofrem com transtornos que são totalmente relacionados ao uso de álcool e drogas. 35 milhões é um número muito significativo para que a gente ignore esse debate, para que a gente deixe de estar constantemente discutindo e debatendo, junto com a sociedade civil, como hoje aqui nós estamos vendo, especialistas, pessoas totalmente aqui envolvidas, saudar a mesa na pessoa do deputado Daniel Liberon, até mesmo porque todas as autoridades aqui presentes já foram citadas, eu aprendi com o Judiciário, para que se ganhe tempo nos debates, a gente
se a mesa já foi supracitada, que a gente escolha um membro e cite-a para que a gente tenha um tempo maior no debate. Então, sintam-se todos aqui citados pela minha pessoa, através da figura do presidente, o deputado Daniel Liberon. Então, com esse número assustador, os senhores e as senhoras entendem por que, para a Unali, essa é uma das comissões importantíssimas. Importantíssimas. A depressão é um outro problema também significativo na nossa sociedade. Cerca de 15,5% da população brasileira já esteve, em algum momento da sua vida, emergido em uma depressão, o que tem levado muitos a problemas mentais gravíssimos e, muitas das vezes, à morte, como a gente vê, volta e meia, pessoas se suicidando por conta da depressão. Então, 2 temas importantíssimos aqui que o presidente traz, que é as drogas e o álcool. 2 problemas crônicos na nossa sociedade. O Ministério da Saúde vem trabalhando com algumas políticas públicas, mas ainda nós temos que aqui pontuar políticas públicas essas ainda muito a passos lentos. Podia dizer que nem passos estamos dando, dado o número assustador de pessoas que se envolvem com esses elementos tão danosos. As políticas públicas ainda são muito pequenas, são muito poucas para o número da população afetada e atingida. E algo que é importantíssimo é a prevenção. Prevenir é o melhor remédio. Não existe remédio melhor do que a prevenção. E, como aqui bem citou o deputado, as escolas têm um papel crucial e fundamental nessa questão da prevenção. Porque, quando a gente fala para os adolescentes, para os jovens nas escolas, para as crianças ainda que já estão prontas para ingressar na pré-adolescência, na adolescência, é um meio de inibir esses números, a elevação desses números tão grandes. Então, que deixa a minha fala aqui com o compromisso que a Unali tem de apoiar, de estar sempre apoiando os deputados que presidem a comissão, apoiando no sentido dos seus estados e a nível de Brasil, que o deputado Daniel também tem feito, o ano passado ele fez também, audiências e mobilização a nível nacional, e nós contamos com todos vocês, porque só a 4 mãos conseguiremos buscar caminhos e soluções efetivos, políticas públicas assertivas que venham, de fato, estancar esse mal crônico que tem afetado a nossa sociedade, desde as crianças, que agora estão sendo acometidas, deputado, com idades cada vez mais cedo com a depressão. É um sinalizador ali muito importante, que as crianças estão sofrendo de depressão, os pré-adolescentes com 12, 13 anos, tirando a própria vida. Então, a gente precisa estar atento. Agradeço ao convite, tenho o meu total apoio, o total apoio da União Nacional dos Legisladores e Legislativos e o apoio dessa casa, com certeza, através do nosso presidente Rodrigo Bacelar. Muito obrigada a todos. Eu vou pedir licença, vou me ausentar, porque eu vou correr agora para o Palácio Tiradentes para abrir uma outra discussão com alunos de diversas faculdades, através do nosso Fórum Permanente de Diálogo, que é o nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigada a todos e bom debate. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, tia Ju, e só destacar que a tia Ju também, repetindo do ano passado, é a nossa 2ª vice-presidente desta casa. Então, a gente recebe um apoio duplo, que é da presidência da Unali e também da vice-presidência desta casa aqui, que tem nos apoiado nessa pauta. Muito obrigado, tia Ju. Quero convidar para compor a mesa, representando a Defensoria Pública, a coordenadora da Infância e Juventude, doutora Letícia Ribeiro. Por favor, se sinta à vontade. Enquanto a doutora Letícia ela se ajunta a todos nós aqui na mesa, quero convidar para o uso da fala o presidente da Comissão de Política sobre Drogas da OAB do Rio de Janeiro, doutor Vanderlei
Rebelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e também estar presente conosco nessa audiência de hoje. Bom dia, todas e todos. Queria cumprimentar todos da mesa na pessoa do deputado. Obrigado pelo convite. E deixa eu marcar meu tempo aqui para respeitar. Na realidade, deputada, a fala da tia Ju foi muito relevante, porque é o que nós temos que fazer, todos nós. Nós temos que trabalhar a prevenção, né? E a prevenção nessa área, principalmente, ela só se dá básica e praticamente pela prevenção, né? Pela educação. É a educação, é palestra, é seminário, tudo. Temos que ir nas escolas falar sobre isso. A gente estava conversando lá embaixo e alguém falou de São João del Rei. Há pouco tempo eu fui lá fazer uma palestra para crianças e adolescentes, quase 300 no auditório. E surgiu um questionamento dessa garotada, que é uma coisa que eu sempre falo e a gente não encontra uma resposta para isso. Eu me lembro que, quando eu entrei para a faculdade, em 1976, entrou em vigor uma lei, 6368, que definia os crimes de tráfico e uso. E, naquela época, a pena mínima para o uso era o artigo 16, salvo engano, eram 3 anos. E eu me formei em 80, comecei a defender vários amigos meus acusados de tráfico de entorpecentes. E eles eram acusados de tráfico de entorpecentes por quê? Porque um resolveu fumar um cigarro de maconha, digamos, e passou para o outro fumar. Ele era traficante, o outro era o usuário. Quer dizer, foi uma lei que mandou para a cadeia milhares de usuários de drogas, e uma aberração que só terminou 30 anos depois, em 2006, com a Lei 11.343, que ela não diz que portar, consumir, deixa de ser crime, mas, na realidade, não tem mais pena de prisão, não tem mais pena privativa de liberdade, nem em caso de reincidência. No máximo, vai lá diante do juiz, ele dá uma bronca ou vai prestar um serviço à comunidade. Na cabeça dessa garotada, deputado, eles não têm crime mais, porque não tem prisão. Como é que a gente vai querer explicar para um adolescente, uma criança, se é lei penal, se não é, se é lei criminal, se não é, se é justiça criminal, se não é? Eles não querem saber, eles só querem saber que não vão mais para a prisão. E aí me perguntam, mas se eu não vou mais para a cadeia, não tem mais pena privativa de liberdade, se não é crime, e eu posso, eles acham que podem, e eu posso adquirir, onde eu vou comprar? A minha dúvida é essa. Eu não estou defendendo liberação das drogas, não estou defendendo regulamentação do uso de drogas, ainda não fiz a minha cabeça com relação a isso. Mas eu sei que uma coisa é certa. O Supremo deu uma decisão, liberou uma quantidade de maconha, que vai caracterizar o uso. Hoje em dia não tem mais pena de prisão. Onde é que essa garotada vai adquirir droga? Com quem eles compram drogas? A gente não fala nisso. A gente não regulamenta, a gente não libera, a gente não descriminaliza, a gente não discrimina, seja lá o que for. Sei que eu estou preocupado com o pensamento das crianças e dos adolescentes. Não é com a gente aqui. Aqui todo mundo sabe o que quer, se vai usar, se não vai usar, se usa álcool, se não usa. Aliás, o álcool é o chefe da quadrilha, né? Todo mundo sabe disso. Mas, com relação a qualquer outra droga, onde eles vão adquirir essas drogas, se não com o traficante? O Estado não se ocupa disso. Ninguém se ocupa disso. Na verdade, ninguém fala disso. Então, como eu peço a ajuda de todos, peço a ajuda do deputado, o que eu respondo para essa garotada? Que é quem me preocupa.
são as crianças e os adolescentes. E falo com toda tranquilidade, eu não quero liberação de nada. Eu, em 2005, eu escrevi um livro, Drogas por Quem Nunca Usou, porque eu li vários livros sobre dependentes químicos, pessoas que foram ao fundo do poço e voltaram, e resolvi escrever um livro passando a minha experiência, né, de uma pessoa que conviveu com as drogas a vida inteira. Moro até hoje num grupo de pessoas em Copacabana, uma turma da pesada. Eu contabilizo hoje, sem qualquer exagero, pelo menos 30 amigos meus que já morreram em decorrência do uso, do abuso, envolvimento com tráfico de drogas. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E hoje, quando me submetem a esse questionamento, onde é que eu vou adquirir droga se está liberado e eu tenho que comprar com o traficante? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. O que nós vamos fazer com relação a isso? E não é por causa dos adultos, não é por causa de ninguém, não. É por causa das crianças e dos adolescentes. Porque eu já fui em audiência criminal, eu sou advogado criminalista. A garotada considera essa lei, a lei do ai, 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 porque eles só vão levar uma bronca do juiz. É raríssimo um juiz impor pena privativa, pena de prestação de serviço à comunidade. Geralmente é a bronca mesmo. Então, eles chamam da lei do ai, 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 mas aqueles que vão usar drogas, eles vão adquirir com o traficante. E aí é o que eu digo, é uma armadilha da nova lei, né? Porque ela é uma lei que tem a prevenção, ela trata da prevenção, trata da repressão, mas ela não diz como vai ser essa prevenção, né? E de que maneira a gente vai alertar a essas crianças e adolescentes com relação ao acesso a essas drogas. Porque milhares vão continuar usando. E a gente tem que entender isso. A deputada tocou num ponto crucial, que é a saúde mental hoje em dia. A gente veio de uma pandemia que enfiou milhares e milhares de pessoas no mundo das drogas, principalmente do álcool. Hoje em dia, a depressão alcançando crianças de 10, 11, 12 anos frequentando narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. Onde é que a gente vai parar com isso? Entendeu? Então, de qualquer maneira, essa lei ela facilitou a aproximação dos usuários com um possível tratamento, porque hoje eles não têm mais tanto medo de admitir, né? Eu uso, sim, e tal, porque hoje em dia não tem mais pena privativa de liberdade, que é isso que assusta todo mundo, né? Então, era esse posicionamento que eu queria deixar. Essa é uma grande preocupação minha, porque, aparentemente, a droga está liberada, né, entre aspas, e todo mundo que continua usando e aqueles que ainda vão usar continuam tendo que comprar com os traficantes. E esse é o pior perigo que a gente pode esperar para essa nossa garotada aí no futuro e no presente, né? Então, obrigado, deputado, obrigado a todos os presentes aí, meus parceiros, Elizabeth, Fernando, Wallace, Marcos, todos aqui, pastor Edivandro. E obrigado, deputado, e vamos refletir um pouquinho sobre isso. Obrigado. Eu entendo a preocupação do doutor Vanderlei mediante essa questão do traficante, até porque, se não tem traficante, não tem consumo. E como nós fizemos essa base da escola e da família, é algo que soma muito na vida de um adolescente. Eu falo que hoje muitos pais não têm nenhum controle dos próprios filhos diante de uma educação a qual eu tive. Eu me assusto quando, dependendo da família, tem uma educação muito diferente. E hoje o filho, vamos assim dizer, a geração Z, ela não só tem declinado na questão das drogas, da dependência química, mas também na questão profissional. Você vê hoje jovens com um futuro brilhante pela frente, mas diante de várias questões que não têm limitações ou senso de responsabilidade, não cria neles a maturidade. Eu falo que a maturidade ela não vem com a idade, ela vem com a responsabilidade.
E tem muitos adolescentes, jovens, que já recebem essa maturidade já jovem, porque eu já particularmente deparei com certas situações quando eu vou nas cidades, quando eu atendo algumas demandas, eu vejo que para o pai ou para a mãe que tem que fazer o serviço dos dois dentro de casa, porque estão separados, quem cuida da casa é uma filha de 12 anos, uma filha de 15 anos, então ela tem que ser a mãe, ela tem que ser a dona de casa, porque se a mãe não trabalhar, não tem o que comer. Se a filha não cuidar, a casa fica jogada. Então, nós temos um retrato muito diferente de casa por casa. Então, eu falo que a questão de humanização é a questão de sensibilidade, de entender a realidade de cada família e ajudar os próprios pais. Porque hoje, quando você senta com um adolescente, não são os mesmos adolescentes de 10 anos atrás. Às vezes, com a internet, com o avanço, a gente acha que a gente está lá na frente e eles estão muito mais na frente do que a gente. Então, eu procuro, nas minhas audiências públicas, nas palestras, nos atendimentos, entender a realidade. E quando a gente procura entender a realidade, a gente já começa a ficar ultrapassado, porque a realidade ela vem evoluindo, não é nem por dia, é por minuto. Enquanto nós estamos aqui falando, debatendo um problema que foi ontem, hoje já está surgindo uma nova substância. Nós colocamos o vídeo ali de adolescentes que fizeram o uso do K2, mas sabemos que tem hoje drogas K4, K9, K12, e eu não sei até onde que vai ficar, não. Mas você vê que quanto mais tem saída, mais tem procura, a demanda ela traz a oferta. E eu falo, só aproveitando a fala do doutor Vanderlei, que foi uma das coisas que fez com que o tabagismo viesse declinar muito diante do que é hoje, do que era o tabagismo. Eram as gravuras, que vou dar um exemplo, quando você compra um maço de cigarro, até nos os próprios expostos, onde fica ali os tabletes, você vê a criança, você vê a pessoa doente, o que causa o tabaco, aquela substância que você coloca para dentro do seu pulmão, o que ela faz, não só para você, mas para aqueles que estão em sua volta. Você vê que foi uma campanha educativa que veio trazer um efeito, claro, de curto a longo prazo. Algo de curto a longo prazo. Você vê que a pessoa, quando ela ficava nervosa, ela já acendia o cigarro. Eu falo porque os meus pais, meu pai fumava 3 carteiras de cigarro por dia, minha mãe fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Hoje eles não são fumantes. Então, a consciência, a prevenção, como aqui colocou o doutor, nós temos essa consciência. E os jovens, os adolescentes, eles são inconsequentes. Eles querem ir no limite. Vai chegar um determinado momento que aquela K2 não vai ter mais efeito. Então, ela vai para o K9. Daqui a pouco já está indo para o 14. Então, ela sempre vai buscar algo mais forte. Então, é uma preocupação que nós precisamos ter dentro das salas de aulas. Por isso que eu estou reforçando aqui a minha fala, que pós essa audiência pública, estarei, sim, sentando com a secretária de Educação para entender o que tem sido feito, de que forma nós podemos potencializar isso de uma forma pedagógica, até com os próprios professores, até porque os professores têm os seus desafios diários dentro da sala de aula. Você imagina com essa questão de droga e também de depressão. Então, conto com os senhores, com as senhoras, para que nós possamos, sim, tirar do papel todo esse assunto para que a gente venha combater. Não é enxugar gelo, como aqui colocou. Todo dia a gente vai vir aqui, é audiência pública, é seminário, é uma apresentação, é um vídeo, é um teatro. Se nós cercarmos de todos os lados, nós vamos conseguir chegar no objetivo, que é diminuir essa estatística e fazer com que vidas e famílias venham ser salvas. Eu quero passar a palavra para o senhor Douglas Manassés, ele que é superintendente terapêutico da Subsecretaria de Políticas Inclusivas da Secretaria da Casa Civil. Douglas, obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra está com a vossa pessoa. Bom dia. Maravilha, bom dia. Primeiro eu quero cumprimentar aqui o nosso senhor presidente, né, o deputado Daniel Liblelon e as demais autoridades aqui da mesa, né, nossos colegas de trabalho e todos os presentes.
parabenizar vocês pela atitude de estarem aqui com a gente, muitos gestores de políticas públicas em seus municípios. A gente vê Friburgo, a gente vê a galera de Nova Iguaçu, a gente vê aqui muitas pessoas presentes hoje participando dessa audiência pública, gestores de comunidade terapêutica, o nosso amigo Duque, a minha equipe também da Superintendência Terapêutica, porque se a gente não parar para falar sobre esse assunto hoje e a gente começar a provocar algumas ações, deputado, a gente vai continuar nessa situação que a gente vem vivendo, que é o crescimento desse uso abusivo de substâncias, né? Tanto as lícitas como as ilícitas, né? Que são drogas que muitas vezes ficam maquiadas na propaganda da televisão, da internet, das músicas, das redes sociais, e essas drogas elas atingem os nossos lares. Mas como sendo de uma subsecretaria de políticas inclusivas na Casa Civil, lá nós temos 3 superintendências. Superintendência da pessoa com deficiência, a superintendência que cuida de alguns contratos da FIA, que são entidades que trabalham com pessoas com deficiência, e também temos a nossa superintendência terapêutica, que coordena as ações das comunidades terapêuticas no Estado. E, por se tratar de uma subsecretaria de políticas inclusivas, eu gostaria de fazer aqui a minha audiodescrição, para que isso fique registrado até mesmo na TV Alerj, ou se porventura tiver alguém com baixa visão aqui na plateia, possa me identificar. Vou falar um pouquinho fora do microfone. Vou me levantar. Meu nome é Douglas Manassés, eu tenho aproximadamente 1,90 m, hoje eu estou vestido de um terno azul claro, uma camisa branca, estava de gravata, acabei de tirá-la, estou à esquerda da mesa, do lado do nosso colega Coronel Pimenta, que é uma grande referência para nós, ao lado da esquerda da mesa e à direita do auditório. Bom, é importante também a gente falar o seguinte, que, deputado, devido às nossas ações na área de recuperação, do cuidado, do tratamento da dependência química, nós temos aumentado o número de pessoas com deficiência que procuram esse programa de recuperação das comunidades terapêuticas para fazer o seu tratamento. É uma promoção do Estado levando direito a essas pessoas, né, que a gente não se dá conta quantos deficientes se tornam dependentes químicos e quantos dependentes químicos se tornam deficientes por causa da dependência das drogas. Então, a gente só começa a entender esse universo quando a gente começa a promover ações. Então, isso é importante falar para todos vocês. Como superintendente terapêutico, até organizei um pouco aqui a minha fala, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu trabalho numa prevenção secundária, né? Mais secundária, não se usa mais essa terminologia pela Organização Mundial de Saúde, mas a gente trabalha numa perspectiva de prevenção secundária, que é o tratamento, e na terciária também, que é o tratamento e a reinserção das pessoas com dependência química. Então, a gente lida com o problema quando ele já está instalado, deputado, e já está numa situação crítica, grave, muitas vezes de uso abusivo de substância, de drogas, álcool, já com problemas avançados e muito graves. Então, quando uma pessoa chega numa comunidade terapêutica para fazer um tratamento, ela já chega, muitas vezes, com seus vínculos totalmente rompidos, numa situação muito crítica, e a gente precisa ter algumas ações ali para que essa pessoa possa aderir ao programa de recuperação e avançar. E é uma guerra. E a gente tem um índice de recuperação muito baixo, falando de nível nacional, nível mundial. Quando a pessoa ela entra nas drogas, para ela sair, é muito difícil. É muito crítico. Por quê? Porque ela fica muitos anos no uso abusivo e que causa muitos danos, muitos prejuízos para ela, para a família, para a vida social, para a vida jurídica. Então, a gente vê como é grave esse problema. Muitas pessoas morrem ao longo dessa estrada e as drogas, de fato, elas matam as pessoas. E a gente tem que entender que hoje nós vivemos um problema muito grave no nosso país e aqui no Rio de Janeiro, que se a gente não começar a fortalecer essas ações de prevenção que nós temos no nosso Estado e nos municípios, a gente vai continuar tendo que tratar os nossos jovens no futuro. E tratar os nossos jovens no futuro nem sempre dá tempo, deputado. Então, eu quero parabenizar o senhor
por essa ação, por estar presidindo essa audiência pública e a comissão com tanta veemência, porque o senhor nunca desistiu, o senhor sempre esteve ali firme nesse propósito. A cada dia a gente vê as pessoas se aproximando, e, diante disso, desse apoio que a gente está tendo do Judiciário, né, da Polícia Militar, de todo esse conjunto que faz parte dessa força-tarefa que nós criamos no Estado do Rio de Janeiro, eu queria propor algumas ações importantes que a gente já vê como resultado, até no governo passado, no governo federal, a gente teve ali uma ação muito interessante, que eu acho que é importante, assim, uma propositiva aqui para que a gente possa estudar, né? A criação de um programa estadual de formação continuada para educadores sobre prevenção às drogas e promoção de saúde mental. Se a gente cria um projeto desse por lei, a gente institucionaliza isso para depois que a gente passar por esse processo, né? Porque nós estamos hoje, principalmente a gente que representa governo, que é cargo comissionado, a gente passa, mas a lei permanece. Então, eu acho que é uma sugestão importante, nós podemos apresentar um projeto nesse sentido, deputado. O segundo projeto é um investimento em campanhas educativas voltadas às famílias, com linguagem acessível e foco na escuta, no acolhimento, na orientação parental dessas pessoas. Porque se a gente não tem esse tipo de investimento para inibir essas questões que hoje, a cada dia mais forte, o lobby da maconha vem crescendo a cada dia, né? A gente aqui lutando para poder fazer prevenção, para mostrar o caminho sem as drogas, e aí tem um outro lobby, um outro movimento sendo feito muito forte, muito organizado, promovendo o uso recreativo da maconha a cada dia mais forte, que hoje já avançou muito no Brasil, e a gente precisa ver até onde isso, de fato, vai ser bom para o nosso Estado. E a gente também tem as músicas hoje, que são coisas que estão muito fluentes, né? Essa apologia ao tráfico, essas questões tão grave que a gente tem das pessoas promovendo o uso da substância dentro das comunidades e na classe mais vulnerável. Quem consome esse produto, na sua grande massa, é a sociedade mais vulnerável, aquela que está dentro da comunidade, que está dentro da favela, que consome esse conteúdo e acaba, de alguma forma, levando isso para dentro da sua casa. E a terceira opção é a inclusão das comunidades terapêuticas nesse planejamento, né, intersetorial, reconhecendo como parceiras da rede de cuidado, de prevenção até do tratamento e da reinserção desses indivíduos que já estão com problemas graves e que precisam ser tratados a cada dia. Então, eu acho que são 3 sugestões que depois eu passo para o deputado, para que a gente possa estudar a possibilidade, deputado, como sugestão aí, para a gente fortalecer a política pública de prevenção. E eu não posso deixar de falar, deputado, recursos financeiros para o Estado continuar fazendo as suas ações. Sem dinheiro, a gente não consegue montar programas efetivos. Sem grana, a gente não consegue tocar a prevenção no nosso Estado e fazer o que, de fato, tem que ser feito. A gente precisa ter uma subsecretaria ou até mesmo uma secretaria de política sobre drogas cada vez mais fortalecida. A secretaria ela precisa ter estrutura financeira, ela precisa ter pessoal, ela precisa de recursos para poder ser um braço do legislativo, ser um braço da sociedade civil organizada e corresponder a essa necessidade que a gente tem tão grande. Aproveito a oportunidade para trazer aqui um abraço do nosso governador Cláudio Castro, do nosso secretário Nicola, também da nossa subsecretária Bianca Pacheco, e nos colocamos à disposição, e parabéns mais uma vez pela sua ação. Tá bom, deputado? Obrigado. Eu que agradeço, Douglas Manassés, pelas palavras, e são observações importantes. Esses 2 projetos de lei, você pode ter certeza, nós vamos estar debruçando juntamente com o nosso legislativo, e através dessa comissão e dessa frente nós vamos estar realizando a construção desse projeto para ser tramitado aqui na casa e trazer esses caminhos aqui para o nosso Estado e desenvolver da melhor forma possível essa lei, esses projetos de lei. Convido a doutora Letícia, defensora pública,
que é a coordenadora da Infância e da Juventude, para fazer o uso da palavra. Já de antemão já agradeço a presença e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, deputado. Estou muito feliz de estar aqui hoje representando a Defensoria, porque esse tema é muito presente na nossa instituição, porque nós defendemos os vulneráveis a todo tempo, desde os adolescentes. Nós estamos presentes nas audiências, representando os adolescentes. Eu sou defensora, agora eu estou na coordenação da infância, desde janeiro, só que eu sou defensora da vara protetiva da capital, onde as famílias, muitas vezes, perdem o poder familiar ou têm suspenso o poder familiar de seus filhos por conta do uso abusivo de substâncias entorpecentes. Então, esse tema é muito importante. Nós precisamos mesmo de políticas públicas eficazes no combate a esse tema que é muito caro para a Defensoria. Eu queria botar... como eu fui pega de surpresa, então eu também não me programei para falar nada, então eu queria colocar a Defensoria à disposição e estaremos sempre presentes aqui nas audiências. Obrigada. Nós que agradecemos. Passo a palavra para o Tenente-Coronel Carlos Eduardo Pimenta, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que tem estado à frente do programa do PROED, dentro das escolas do nosso Estado. Tenente-Coronel, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a sua presença nessa audiência pública ela é muito importante. Desde o nosso primeiro mandato, tem sido um parceiro e atuado de uma forma muito humanizada. Então, muito obrigado pela sua parceria, a Polícia Militar, eu agradeço também, pois eu tenho a certeza que tem sido um braço forte aqui na Casa Legislativa. Bom dia. Maravilha. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Daniel Libellon, o saúdo toda a mesa. Inicialmente, dar os parabéns pela organização, por toda a audiência que aqui compõe essa plenária, né? Primeiramente, dar parabéns pelo próprio tema, né? Pelo que o tema que se propõe o debate, né? Desafios e caminhos, políticas públicas sobre álcool e drogas, né? A gente entende que essa discussão sobre drogas e todas as dependências químicas e todo o que decorre de malefícios à saúde e à sociedade, a gente não pode se negar em discutir a questão do álcool, né? Que, por vezes, é subdimensionado. O álcool existe, a gente entende que o grande desafio do álcool é a questão da glamorização do álcool. Como o deputado nos falou há pouco, a gente é de uma geração que viu nossos pais fumarem. Meu pai e minha mãe também eram fumantes, e talvez se não houvesse todo esse esforço que houve da sociedade e dos entes governamentais no que diz respeito principalmente à propaganda, porque, essencialmente, a política que se adotou em desfavor do cigarro, do tabaco, foi a propaganda. A gente participa de muitos eventos culturais, eventos sociais, competições esportivas que você tem lá, o patrocinador é uma marca de cerveja, é um produtor de álcool. Então, você começa a associar o álcool a uma qualidade de vida, a um bem-estar, a uma saúde. As pessoas vão para a praia e postam uma determinada marca de cerveja. Ele vai para uma festa, ele está bebendo determinado tipo de bebida. Então, você começa a associar aquilo ali a um valor positivo, ao glamour, em contrapartida, o que efetivamente causa na saúde e ao custo social. Então, eu penso que, enquanto sociedade, é um debate que nós temos que levar, sim, para o plano estadual, para o plano federal, mas a questão, principalmente, no que diz respeito à propaganda, né? Mais uma vez, nos valendo da experiência que todos nós vivenciamos em relação ao tabaco, ao cigarro, e que hoje a gente vive uma outra epidemia, que é a utilização dos cigarros eletrônicos, né? Como a molecada hoje em dia está usando, é uma outra coisa que virou onda, né? Onda, virou glamour, e no início se tinha até uma compreensão equivocada, que aquilo ali era pouco nocivo à saúde, muito pelo contrário. Você está fumando ali 10, 15 cigarros numa tragada só. E como os jovens estão cada vez ingerindo mais álcool, cada vez eles bebem mais de maneira precoce, ingerindo cada vez doses mais perigosas, doses mais temerárias. E uma questão que os estudos nos apontam é que quanto mais precoce se dá a utilização
da substância química, do álcool, de outras drogas, maior é a probabilidade do sujeito se tornar um usuário, do sujeito se tornar um dependente químico. Então, como esse incremento do álcool como sendo essa primeira substância que vai modificar o funcionamento do organismo do indivíduo, como ela é perigosa, porque em muitas oportunidades ela se apresenta de maneira muito precoce como uma primeira substância que vai introduzir o indivíduo nesse mundo que é o uso das drogas, né? Porque, inegavelmente, o desafio da droga é o efeito que ela causa no indivíduo, né? Guardando aí as particularidades biológicas, fisiológicas, ser homem e mulher, mas, inegavelmente, a droga ela vai atingir uma área do cérebro do indivíduo ligada a recompensa e prazer. Então, inegavelmente, a droga ela causa muito prazer ao indivíduo. É uma atividade muito prazerosa. Em contrapartida, o problema é o preço que ela cobra. No início, o sujeito utiliza doses pequenas e ele tem grandes efeitos. Eu demorei a começar a beber café. Toda substância que vai alterar o funcionamento do organismo, a Organização Mundial da Saúde vai dizer que pode ser conceituada como droga. Eu demorei a beber café. No início, isso deve ter uns 10, 15 anos, eu tomava uma xícara de café e ficava sem dormir. Hoje em dia, eu acho que eu posso beber uma garrafa de café e daqui a meia hora eu posso adormecer. E assim é com a maconha, é com a cocaína, é com êxtase. No início, o sujeito utiliza pouca substância e o efeito é grande. No início, pouca substância e o efeito é grande. Com o passar do tempo, o organismo ele começa a se adequar e se arrumar a introdução daquela substância que é nova para ele. E com o passar do tempo, tolerância. Com o passar do tempo, o sujeito precisa cada vez usar doses maiores para ter a mesma sensação. Doses maiores para ter a mesma sensação. Até que chega um ponto que, na verdade, ele já não passa mais a utilizar a droga para ter prazer. É a ausência da droga no organismo do indivíduo causa nele um grande sofrimento. Eu tinha um rapaz que frequentava a nossa vizinhança lá, quando eu era adolescente, 5 horas da manhã ele estava na padaria. Ele estava tremendo, assim. Gente boa, um bom cumpridor das suas obrigações, um bom vizinho, não fazia mal a ninguém. Mas enquanto a padaria não abria, ele não tomava a primeira talagada, ele não parava de tremer. Síndrome de abstinência. O sujeito não utiliza mais a droga para ter prazer, mas a ausência da droga no organismo do indivíduo causa nele um grande sofrimento. Esse é o grande problema e a temeridade da droga. Quanto mais cedo o indivíduo utiliza a droga, maior é a probabilidade dele se tornar um usuário abusivo. Então, a gente fala muito da prevenção. O quanto mais precoce ela acontece, melhor é. Existe um esforço da Polícia Militar, e eu falo desse lugar, né, que é o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Existe um esforço da Polícia Militar e nós fazemos uma interação junto com as secretarias de educação, e a partir dos 10 anos, a Polícia Militar, através de uma estratégia de fortalecer a habilidade de resistência. Quando a gente fala sobre prevenção de drogas, a gente basicamente vai falar sobre 2 fatores, fatores de riscos e fatores de prevenção. Você tem que colocar na balança sempre o que expõe o indivíduo a risco, o que o sujeita a utilizar drogas e fatores de proteção. O que são os fatores de proteção? São as instituições, como nós falamos aqui. A família fortalecida, a escola que acolhe aquele indivíduo e suas demandas emocionais, sociais, intelectuais. A igreja, como a questão da relação com a espiritualidade, com o espiritual, independente da vocação que seja, como ela também é um fator de proteção. E a Polícia Militar, ela adota a estratégia através da educação em fortalecer a habilidade de vida, fortalecer a habilidade de resistência. Porque, para além da comunidade, também existe a estratégia que vai trabalhar as comunidades, e aqui é um mérito muito grande dessa plenária estar discutindo esse tema, de como as comunidades podem interferir e ajudar nesse particular. Mas uma das estratégias que a ciência da prevenção vai apontar como de eficiência é você fortalecer a habilidade de vida, fortalecer a habilidade de resistência. Porque, em última análise, no frigir dos ovos, o que vai fazer a diferença entre o indivíduo que usa e que não utiliza a droga, se compreende que é a habilidade de resistência. Porque essa droga, quer seja ela o tabaco, o cigarro ou as drogas ilícitas,
vão aparecer na vida do indivíduo, minimamente através das drogas lícitas. Aí ele vai frequentar uma festa, vão ofertar para ele a cerveja, vão ofertar o vinho, vão ofertar talvez um cigarro, um vape. E o que vai fazer a diferença entre o indivíduo usar ou não drogas, a ciência da prevenção vai falar que, dentre outras possibilidades, é a habilidade de resistência, ele dizer não. E quanto mais ele, pelo menos, ele diz não, e por mais que ele não se mantenha em abstinência por toda a sua vida, mas que ele consiga prolongar para uma idade mais avançada, esse primeiro uso, maior é a probabilidade dele não se tornar um usuário abusivo. Então, em breves linhas, para a gente respeitar o tempo aqui dessa plenária, a Polícia Militar tem esse esforço e a gente entende que é muito bem-vindo outras áreas, outras especialidades, outros atores, porque cada qual vai trazer a sua experiência, cada qual vai fazer a sua estratégia, cada qual vai trazer a sua melhor técnica para a gente aqui, nesse quebra-cabeça que a gente tem que montar no que diz respeito a gente construir uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, mais segura, mais saudável, nesse particular de prevenção às drogas. Então, conte com a Polícia Militar, deputado, a gente que se sente muito orgulhoso em estar nessa caminhada. Certamente isso aqui é um trabalho que tem que ser desenvolvido a muitas e muitas mãos. A Polícia Militar, esse é um tema que é caro para a sociedade, por corolário é caro para a Polícia Militar. A gente desenvolve isso aqui com muito carinho, com muito orgulho. A gente vê aqui o nosso conselheiro Marcos também, Marcos do nosso Conselho Estadual de Prevenção a Drogas, também na nossa caminhada, nossa labuta aí também. A gente sabe de como não é fácil, mas conte com a gente, a Polícia Militar estará sempre às ordens. Tudo de bom. Eu agradeço, coronel, pelas palavras. E quem acompanha o PROERJ nas escolas sabe o quanto tem sido um resultado positivo na vida dos adolescentes. E é uma forma até de mostrar para a sociedade que a Polícia Militar, ela não só atua na área do combate, mas também da prevenção. Muitas mídias traz a repreensão da atuação da Polícia Militar, que às vezes é necessária em certos momentos agir, mas não impossibilita de agir de uma forma preventiva. E o PROERJ tem mostrado isso ao longo desses anos, como aqui nós apresentamos antes de colocar a fala do coronel. Eu estou no meu segundo mandato e desde o meu primeiro mandato eu estou à frente da comissão permanente dessa Casa de Prevenção às Drogas. E sempre quando eu tenho oportunidade, eu sempre convido o coronel, a Polícia Militar, para se fazer presente, para que venhamos ser esse apoio. Até porque é um tema, como ele aqui colocou, para o governo, para a sociedade, para a família, é um tema muito caro, que pouco se fala, mas é algo que está crescendo. E se nós não nos unirmos de várias frentes e não combater, não prevenir, não conscientizar, é uma coisa que vai deixando correr solto, como aqui colocou o doutor Vanderlei, e é uma coisa que não vai ter fim. E não é esse resultado que a gente quer para o nosso futuro, e o futuro é o nosso jovem. Então, muito obrigado pelo coronel, pelas palavras, e sempre conta com essa comissão para lhe ajudar. Eu vou passar a palavra para a doutora Alcilene, mas antes eu quero aqui registrar a presença do secretário executivo do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, Marcos Antônio Marques, que está ali. Muito obrigado pela presença. O diretor da Associação Maranata, Alexandre Duque, muito obrigado por estar presente. O conselheiro do Unipraded, o senhor Alberto Carlos, muito obrigado pela sua presença. Eu passo a palavra para a presidente da comissão da OAB, Vai à Escola, da doutora Alcilene Mesquita. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Muito bom dia. Bom dia a todos. Cumprimento o nosso presidente da mesa, saúdo na pessoa dele, cumprimento a todos. Vou fazer que nem a tia Ju, falar e seguir os moldes da tia Ju. Deputado, eu estudei sempre em colégio público até o ginásio. Tá? Era numa comunidade chamada Braz de Pena. E lá a gente via muito essa questão das drogas, da maconha. Hoje, a gente vê assim, como evoluíram as drogas, né? O deputado falou que hoje a gente está conversando aqui, mas daqui a pouco já tem outro tipo de drogas. E é assustador
como isso chega nas mãos das nossas crianças no colégio. Tá? O meu colega aqui da Comissão de Drogas, lá da UAB, né, falou uma coisa muito importante, né, porque a Lei 11.343 estabeleceu várias responsabilidades, a responsabilidade do município, do Estado, em fazer essa prevenção, mas também deixou muito aberto as questões, né? Não se fechou. Veio a lei que estabeleceu o PROERD, né? Coronel Pimenta, e é uma lei maravilhosa, onde estabelece realmente essa coisa da prevenção contra as drogas e contra o álcool e dá outras disposições. Mas eu acredito, tá, que isso tem que ser uma coisa obrigatória a nível nacional. Tá? Aí vai a nossa sugestão. E já tem até, né, a gente estava conversando lá embaixo, e tem um projeto-lei, né, que é do pastor Gil, se eu não me engano, de tornar obrigatória esse programa do PROERD a nível nacional. Então, eu acho que esse programa vai ser de suma importância para a gente poder realmente não ficar só né, doutor? Não ficar só na parte teórica, mas realmente a gente conseguir agir nesse enfrentamento de forma mais assertiva. A comissão participou anteontem de outra audiência pública, falando sobre as questões de racismo, de bullying, a questão da depressão, né? A tia Ju falou sobre 35 milhões de pessoas com depressão. Nós estamos perdendo as nossas crianças nas escolas, onde teria que ser um local de mais segurança. Não tem. Você deixa o seu filho no colégio, mas está pensando que lá eles estão tendo toda a educação, todo o atendimento, toda a segurança, mas não está. A coisa está muito, muito, muito muito feia, tá? A gente tem que por exemplo, nós estamos aqui pela OAB Rio de Janeiro, mas a gente tem que realmente requerer do Estado, do município, esse atendimento mais incisivo, né, nessa comunidade escolar. Eu sugeri, né, e eu sugiro aqui também, deputado, que a gente introduza a mediação escolar nessa área da comunidade escolar. Por quê? A mediação escolar ela não tem só como finalidade punir ou só prevenir, né? Nós também a mediação escolar ela capacita esses atores. E mais do que você punir e só conversar com o aluno, você tem que capacitar todos os atores que estão envolvidos na comunidade escolar. Colega Vanderlei, quem são esses atores? É o porteiro. Ninguém dá valor para o porteiro, mas é o porteiro que vê essa criança saindo e de como ela está saindo. Principalmente a diretoria do colégio. Se a diretora não abraçar a causa, não adianta a gente ter lei de prevenção, não adianta ter PROERD, ela tem que abraçar. Eu vi nessa audiência pública, tá? Teve um suicídio de uma criança e o colégio simplesmente não deu atenção para a mãe. A mãe ia no colégio, ia no conselho tutelar, ia em todas as frentes que os senhores possam imaginar. E ela perdeu o filho de 13 anos. É uma coisa muito triste você ter o seu filho num colégio pensando que está seguro e não está seguro. Então, isso é uma coisa muito forte, tá? O Estado... E eu parabenizo o deputado Libelon, que ele sempre coloca pautas de alta relevância. E não é só colocar pautas de alta relevância, mas ele constrói conexões com seus pares, que a gente está vendo aqui, né, para justamente agir de forma incisiva, de forma preventiva, nessas questões. Hoje a gente está tratando sobre álcool, né, sobre a prevenção. Eu me lembro, Coronel Pimenta, né,
que eu aprendi a beber cerveja, porque eu não gostava. Por que eu aprendi a beber cerveja quando eu era adolescente? Porque eu ia me sentir incluída no grupo. Assim são as drogas. Os adolescentes, os jovens adolescentes, eles começam a experimentar isso para se sentirem incluídos naquele grupo. E a gente tem que começar a dar um outro tipo de tratamento para essas crianças, para esses jovens cidadãos, através de quê, deputado? Da educação. Então, na educação, a educação salva, não é um jargão, não, salva. Eu faço o meu depoimento, porque eu estudei do primeiro ano, que antigamente era primeiro ano, né, até o quinto ano, sexto, oitavo ano, nono. E sempre no mesmo colégio. E a educação de casa é muito importante. Eu nunca me envolvi naquelas questões que a gente via direto. Era questão de bullying, era questão de droga, era várias questões. Porque a gente tinha uma educação familiar forte. Então, temos que pensar nisso, tá? Quando o nosso filho está lá dentro do quarto, no celular, no computador. Não, ele está seguro, está lá no quarto. As telas é um mundo muito perigoso. É muito perigoso. Na tela, as crianças ficam lá, não sabem quem é quem que está do outro lado. Então, eu acho, deputado, que essa pauta é super relevante. Agradeço. A doutora Ana Tereza agradece o convite que o senhor fez para as nossas comissões, tá? E a gente eu, pelo menos, a comissão, eu acredito que o Vanderlei também, estaremos sempre presentes aqui para colaborar com essa casa, com o senhor, com o Coronel Pimenta, se a gente for chamado lá no PROERD. E quero agradecer a atenção de todos aqui e parabenizar vocês por estarem aqui tentando buscar uma solução para esse problema e não só ficar na conversa. Bom dia. Bom dia. Obrigado, doutora Letícia. Eu particularmente agradeço pela palavra e, como experiência no que tem sido feito nas escolas, fala com propriedade. Sim. Por isso que esse tema hoje fala sobre escolas e famílias, que é o importante. Transmita o meu abraço à doutora Ana Basílio, que tem um carinho muito grande por essa casa, e também a casa também tem um apreço muito grande por ela. Quebrando o protocolo, desculpa que eu esqueci de falar. Sim. A Comissão OAB Vai Escola, ela tem como finalidade justamente visitar as escolas, levando palestras, temas multidisciplinares, não só palestra em relação ao direito e deveres da criança, mas questões sobre bullying, mediação escolar, sobre comunicação não violenta. Então, a Comissão OAB está à disposição de qualquer um de vocês, gestores que estão aqui presentes, pode convidar a gente, que a gente vai, tá? Nós agradecemos. Obrigada. Nada. Registrar a presença aqui, representando a cidade de São Gonçalo, a Clínica Terapêutica, o pastor Wanderson. Representando também a OAB de Cachoeira de Macacu, Heitor Carlos Ribeiro Soares. Representando o município de Nova Friburgo, nosso subsecretário de Política sobre Drogas, Antônio Fagundes. Também representando, junto ao nosso subsecretário, vice-presidente do Conselho de Política sobre Drogas, Beth Carranza. Registrar aqui também a assessora parlamentar da deputada Gisele Monteiro, que faz parte também dessa comissão, Lidiane Silva. Passo a palavra para o senhor Paulo César, superintendente da Subsecretaria de Prevenção e Dependência Química da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Senhor Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. A palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Cumprimentando aqui o deputado, cumprimento toda a mesa. Deputado, admiro muito a sua atuação parlamentar, parabéns. E eu creio que essa casa está aqui nessa mesa muito bem representada pelo senhor. E
faço parte, né, da Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química do Estado. Trago um abraço da nossa subsecretária Ana Dark, também da deputada, né, e também secretária Rosângela Gomes, de Assistência Social e Direitos Humanos. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atuação tanto da nossa subsecretaria quanto do nosso Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Nós encontramos um cenário, infelizmente, alguns anos atrás. Sabemos que esse tema é muito caro, né, como já foi dito aqui, mas é um tema que, infelizmente, poucas são as pessoas que se propõem a discutir e a debater. E nós sabemos que, diante dos nossos olhos, aonde nós vamos, aqui, principalmente no centro da cidade, nós nos deparamos com usuários, com dependentes, que passam por nós todo o tempo. Paramos numa lanchonete, somos abordados por pessoas em situação de rua. E também pudemos verificar que essa questão não só atinge a nossa capital, mas atinge praticamente os 92 municípios. Então, em pouco tempo, nós conseguimos a reativação do nosso Conselho Estadual. Era um conselho que estava parado há mais de 6 anos. Esse conselho foi reativado. Nós conseguimos entender a importância do diálogo com os municípios, porque uma política pública efetiva, ela tem que chegar na ponta. E, para chegar na ponta, você precisa chegar ao município. Então, nós procuramos estabelecer algumas estratégias de trabalho. Nós, na temática da prevenção, começamos a dialogar com os municípios, a promover ações, palestras, caminhadas. Procuramos iniciar esse diálogo tanto com as gestões municipais quanto as sociedades civis nos municípios. E o Conselho faz esse papel, né, onde traz junto o poder público e os municípios. Então, promovemos caminhadas da prevenção, reuniões com os atores municipais que atuam na política, né, sobre drogas. Cada município tem a sua particularidade. Esse tema, em alguns municípios, está dentro da assistência, em outros, na saúde, em outros municípios, no esporte. E as ações que nós levamos juntamente com os entes municipais, nós concluímos também o seguinte, que não adianta nós chegarmos ou aqui na capital ou em algum município do estado, colocarmos uma tenda, né, uma mesa, uma cadeira, e dizer o seguinte: viemos aqui falar sobre drogas. Nós seremos aquela voz que clama no deserto. Então, nós, quando vamos aos municípios, e aqui também na capital, junto com a nossa equipe, nós levamos também os serviços que o Estado proporciona e os serviços que o município também proporciona, né? Documentação, atendimento da saúde, medição de pressão. Então, quando a gente consegue atrair os munícipes, nesse conjunto vem também as pessoas que estão sofrendo os prejuízos ao uso da droga. Então, essa estratégia tem dado, né, tem dado certo. Nós também, na questão do cuidado, nós temos um convênio com 9 instituições, 9 comunidades terapêuticas. É muito pouco ainda. A nossa intenção é ampliar, né, esse convênio, né? Está aqui o Douglas sabe muito bem disso, a gente tem trabalhado nesse sentido. Nós precisamos ampliar, porque nós queremos chegar, pelo menos em cada região do Estado, nós queremos conveniar algumas instituições. Porque, infelizmente, a gente não consegue evitar que todos não usem a droga. Os que já estão em prejuízo, temos que cuidar. Mas também pensando na reinserção social dessa pessoa, para que ela não volte ao uso da droga. Quando ela sai, por exemplo, do período de acolhimento, vão fazer o quê? Vínculos rompidos, né? Perdeu a confiança da família, perdeu a sua dignidade. Então, nós estamos
formatando um acordo com o SEBRAE, estamos conversando com instituições como a CCERJ, a FAETEC, a Secretaria de Trabalho e Renda, pensando na reinserção dessas pessoas que estão no período de acolhimento. Porque esse é o nosso papel enquanto Estado, oferecer à pessoa uma possibilidade de uma vida nova, de uma perspectiva nova, de uma esperança. Porque muitos acabam reincidindo porque saem do acolhimento e, por não ter nenhum tipo de apoio, acabam voltando ao uso da droga. Então, é muito importante, deputado, né, e achei muito interessante a sua fala quando diz que daqui dessa audiência pública estará sendo feito um encontro com a Secretaria de Educação. Nós já tivemos algumas reuniões com a educação, tivemos algumas reuniões com a saúde, e é importante isso, precisamos envolver os atores. É muito importante termos aqui a Defensoria Pública, é importante nós termos aqui a OAB. Até propõe, doutor Vanderlei, que é muito importante a capilaridade que a OAB tem no Estado, nas suas subseções, de nós abrirmos, né, essa comissão de política sobre drogas nas subseções da OAB. Fortalecermos os conselhos municipais, isso é extremamente importante, porque é lá no município que a política pública funciona. É lá no município que a gente consegue chegar na ponta. Então, deputado, nós nos colocamos à disposição, né, nesse encontro, né, gostaríamos muito de fazer parte desse encontro com a Secretaria de Educação, né. A Alerj vai ter esse papel extremamente importante de chamar esses atores, de nós unirmos forças, para que a gente possa, então, efetivamente chegar nos municípios, chegar com propostas de políticas de Estado, não políticas de governo. Porque a política de governo passa, mas a política de Estado, ela perdura, ela permanece, porque, como bem disse o Douglas, hoje estamos aqui, amanhã não estamos. E qual o legado que nós vamos estar deixando para aqueles que vierem depois de nós? Então, particularmente, isso é uma coisa que muito, né, confesso que isso muito me aflige, porque é uma responsabilidade muito grande você estar representando uma instituição que é o Estado do Rio de Janeiro e, muitas das vezes, você ter a sensação que você está enxugando gelo, chovendo no molhado. Então, deputado, contamos muito com a sua pessoa, né, e contamos também com essa casa, né. Uma sugestão que também faço, né, que o senhor, né, possa sensibilizar essa casa, que nós possamos ter mais deputados, né, abraçando esse tema, abraçando essa causa. Também aproveito, né, nós temos aqui o nosso secretário executivo, Marco Marques. Agora vamos estar realizando, 30 de maio, um fórum na OAB, onde teremos 2 temas de discussão. O primeiro tema, falando sobre o cenário atual do uso da droga. E o segundo tema, exatamente, é o tema dessa audiência, que é a importância da família, a importância da educação. Eu sou de uma geração, né, eu fiz todo o meu ensino fundamental em escola pública, eu me lembro de perfilar antes da aula e cantar o hino nacional, o hino da bandeira. Então, assim, as escolas, elas perderam essa identidade. Eu acho que seria importante o resgate dessa identidade da escola, na formação tanto da criança, do adolescente. Precisamos resgatar isso, né? Então, eu acho que, se nós unirmos forças aqui, todos esses atores aqui presentes, a gente vai chegar muito mais longe, eu acredito. Eu agradeço aqui o convite, agradeço a oportunidade. Fico feliz de ver aqui representantes dos municípios, né, de saírem dos seus municípios, virem de longe, participar dessa audiência. Isso só mostra que estamos no caminho certo. Temos ainda uma jornada longa, mas estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. Agradeço a fala, senhor Paulo, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Registrar aqui a presença do senhor Luiz Eduardo,
da Clínica Terapêutica Nova Estância do Nascimento, lá da cidade de Duque de Caxias, representando a doutora Rosana Barbosa, promotora de Justiça de Tutela Coletiva de Produção à Educação da capital, a Jéssica da Silva. Registrar também a presença do diretor do Instituto Protege Rio, o senhor Edilson Marcolino. Registrar aqui também o município de Vassouras, representando pelo presidente do Instituto Protege Rio, Luiz Eduardo. Registrar a presença da assessoria da deputada Lília, que também compõe essa comissão nesta casa, a Sandra Aroeira e a Helena Piragibe. Quero passar a palavra aqui para o professor Márcio, que está compondo a mesa conosco. Ele é coordenador do Núcleo de Atenção de Pessoas com Problemas de Álcool e Outras Drogas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor Márcio, e contemplar hoje aqui essa audiência pública com a sua presença e diante de muitos trabalhos realizados na questão da prevenção à dependência química e também do álcool. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos. Cumprimentando e agradecendo o deputado, cumprimento toda a mesa, cumprimento todos os presentes. Eu proponho falar um pouco do nosso trabalho lá na UFRJ para chegar a um ponto onde os meus antecessores já falaram. Então, para quem não conhece, no Hospital São Francisco, aqui no centro da cidade, nós temos um ambulatório de prevenção e tratamento a dependentes químicos, que funciona desde o ano de 2000. Então, estamos completando bodas de prata, né, nesse ano, com todas as dificuldades. Nossa equipe é formada por 2 assistentes sociais, 2 enfermeiros, uma psiquiatra, uma psicóloga e os outros serviços do hospital que nos ajudam, né? Como cardiologia, até pediatria, né? Que agora não tem tanto, mas enfim. Então, esse trabalho ele é difícil, como já foi dito aqui, não é fácil. Essa clientela que o senhor Paulo acabou de falar aqui para a gente, que nos rodeiam aqui pelo centro da cidade, justamente é a nossa clientela, né, que chega lá para a gente. Com que diferencial? Eles já chegam com um problema de uso crônico de álcool e outras drogas. Quer dizer, a prevenção ali já não cabe mais, é um tratamento já direto, né? E, como eu falei, não é fácil. A gente tem situações de sucesso? Sim, temos. Mas, infelizmente, também temos as situações por conta de casos de depressão, porque nós temos um aumento, estamos tendo um aumento de pessoas em situação de rua usando droga, né, assim, absurdamente. Né? E o que oferecer para essa pessoa? Ela, de repente, ela não tem a família para dar um respaldo, a família não quer saber dessa pessoa. Nós temos uma preocupação em fazer contato com as famílias, justamente porque a gente considera que a família é um elo importantíssimo no tratamento. Então, muitas vezes, a gente ouve do familiar: não quero saber dessa pessoa, não, eu quero mais que morra. Então, e acaba nós sendo, de uma certa forma, a família dessa pessoa. Então, o que acontece é que, às vezes, por exemplo, eu estou de férias, por exemplo, retorno para trabalhar e tem alguém que vai me procurar, mas já esteve lá, né? O Márcio está de férias, então eu espero o Márcio voltar de férias para conversar comigo, mas a equipe está lá. Então, também tem esse lado do apego, né? Porque, justamente, eles não encontram aqui fora esse olhar diferenciado, né? Então, ali eu trouxe uma proposta, que é o PRAD, que nós tratamos dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, né?
Então, os problemas são vários, que todo mundo conhece, né? Que vai, não vou me alongar muito, né? Mas que vai da saúde até o outro ponto lá, que é a educação, que é justamente o que nós estamos tratando aqui, né? Passando por família, por trabalho, por uma série de coisas que esse indivíduo ele vai perdendo com o uso da droga, não é? E, especificamente em relação à educação, aí o próximo slide, por favor, eu trouxe uma proposta de currículo para ser implementado nas escolas. E aí, reforçando o trabalho que já é feito pelo Tenente-Coronel Pimenta, né? Em relação a palestras, ou então a doutora Letícia também tem um trabalho, né? De palestras. Aí eu proponho algo mais efetivo, ou seja, por que não incluir como uma disciplina o PRAD nas escolas, né? E aí vale também até para a universidade, se for o caso, porque não existe isso, né? E eu vejo como muito importante esse trabalho sendo feito de maneira mais efetiva. Então, lembrando aqui a palavra do Dr. Vanderlei, que foi maravilhoso, né? na sua fala, e aí eu quero aproveitar também, naquele projeto ali, está implícito uma outra situação que eu vejo como muito importante ser comentada aqui, que é da SAF, que é da Síndrome Alcoólica Fetal. Então, moças que estão fazendo uso de álcool durante a gravidez, e isso está trazendo uma repercussão na saúde desse feto e futuro aluno terrível, né? E é uma doença que o diagnóstico visual é muito difícil. Então, eu não sei se, por exemplo, nos pré-natais, isso é perguntado. E ainda que seja, será que essa moça, essa gestante, ela vai falar a verdade? Não, eu estou grávida, mas eu bebo sim, né? Será que isso acontece? Né? Então, isso vai o quê? Respingar lá na sala de aula, né? De uma criança com uma série de problemas cognitivos, onde a professora, não por culpa dela, obviamente, não tem a capacidade de reconhecer, então é aquela criança que não sossega, né? É o pestinha da sala, que é jogada lá para trás, e essa criança tem um problema de saúde. E a coisa vai evoluindo. Então, eu quero aproveitar para incluir essa situação da síndrome alcoólica fetal também, que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui de hoje, né? E lembrar que, bem recentemente, nós recebemos um pedido do Hemorrio para que nós pudéssemos ajudá-los, porque os pacientes de lá, muitos estão entrando no mundo das drogas. E aí foi uma coisa que, no início, eu não entendi direito. Por quê? Os pacientes que fazem tratamento no Hemorrio, eles já fazem uso de muitas drogas, né? De muitos remédios, né? Então, como é que pode? Aí nós fomos lá, conversamos, e aí eles nos explicaram. Não, nós temos uma série de pacientes aqui que estão no uso de cocaína, de maconha. Eu falei, caramba, então é mais um leque. Uma coisa que eu não esperava. Eu fui realmente pego de surpresa nesse assunto, né? Então, só para fechar ali a questão da sugestão, né? E usando uma frase do senhor Paulo, que ele, quando ele falou, voz que clama no deserto, eu gostei muito dessa frase, né? Justamente para não ficar algo periódico, né? Eu já dei palestra em várias escolas também, mas a gente não volta para saber o resultado, teve algum efeito, não teve, né? Então, para não ficar nessa voz que clama no deserto, então eu proponho esse currículo para ensino médio, ensino fundamental e, por que não dizer também, universidade. Para fechar, fico muito feliz quando o deputado falou da agenda com a Secretaria de Educação. Isso é fundamental, levar o que estamos discutindo aqui para a Secretaria de Educação. Isso é
importantíssimo, né? E tomara que aqui seja mais um ponto de partida para que venhamos a contribuir com a nossa sociedade, né? Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Márcio pelas palavras e essa iniciativa da comissão em fazer essa agenda com a Secretaria de Educação do nosso Estado é justamente tirar do papel tudo que nós aqui colocamos e tudo aqui que nós ouvimos, cada audiência, cada encontro que nós realizamos desta comissão, conseguimos extrair riquezas de detalhes, de situações que podemos se potencializar e começando dentro da sala de aula, sem tomar o espaço do direito dos pais, que isso também é importante, porque, na verdade, a escola, ela educa, ela não responsabiliza, ela não traz a criação, mas ela traz a educação. Então, se nós temos essa missão de trazer uma educação, então que nós venhamos fazer com que ela seja de uma forma eficaz. Nós vamos, todas as audiências, eu não sei quem acompanha desde o início do nosso trabalho aqui na comissão, todas as audiências, todos os encontros que nós realizamos, nós temos criado sempre um grupo de trabalho para que venhamos debater sobre esses assuntos que foram aqui abordados e também acompanhar todos os passos que vão ser dados posteriormente a essa audiência pública. Até para que ela não venha a ser apenas uma das audiências públicas que já aconteceu em outras ocasiões. Na verdade, nós sempre temos essa preocupação de ouvir e de encontrar uma forma de atuar e obter o resultado. Eu quero aqui já, partindo para os minutos finais da nossa audiência, agradecer a presença da doutora Andréia da Silva Pereira, presidente da 8ª subseção de São Gonçalo, da OAB. Quero aqui agradecer doutor Eduardo Teles, que ele é defensor público, assessor parlamentar de relações institucionais. Quero agradecer o presidente de Conselho sobre Drogas de São Gonçalo, o senhor Wallace Arias. Também agradecer a presença do presidente da Comissão de Álcool e Drogas da OAB de São Gonçalo, doutor Evandro Machado. Agradecer a presença do senhor Leonardo, melhor dizendo, Souza, presidente da Casa de Recuperação Help Life, é isso? Help Life. Então, fica aqui o registro da presença de vocês e a todos que nos acompanham pela TV Alerj. Muito obrigado por ter acompanhado essa audiência pública. Pois bem, quero aqui já anunciar que mês que vem, dia 26 de junho, nós teremos um simpósio na FEComércio. Nós vamos tratar sobre... É o primeiro simpósio do semestre que teremos da UNALI, que é Prevenção de Depressão e Drogas, onde nós estaremos recebendo alguns deputados de outros estados, debatendo também, falando sobre esse tema muito importante, que vai potencializar justamente essa audiência de hoje que nós aqui realizamos. Então, já estendo também um convite a todos vocês, se caso houver da parte das pessoas aqui presentes ou de quem está nos assistindo a participar desse simpósio, que entre em contato com a nossa assessoria, que entre em contato com a comissão permanente desta casa, que é de suma importância a participação e também a contribuição de todos os senhores e de todas as senhoras. Tá bom? Eu tenho aqui, a Carla sempre me traz pessoas... É um grupo? Ah, tá. Mas eu posso falar os nomes também. Ah, tá. Mas aqui os representantes dos projetos Resgatando Vida, que é o Gilson Rosa, Marcele Golart, Reinaldo de Oliveira e Valdir Ferreira. Muito obrigado pela presença de vocês. Se caso eu não usei aqui o microfone para usar a representatividade ou nome dos senhores, eu peço perdão, eu peço desculpa, mas só a presença de vocês hoje aqui, nós estamos, para quem não está acompanhando presencialmente, mas está acompanhando online, nós estamos aqui na sala 1801 da sala de comissões da Alerj,
A sala não tem nem onde mais sentar a gente. É um tema que a casa ela tem sempre essa preocupação, e muitas pessoas, assessores, deputados, municípios, quando nós disparamos que tem audiência pública, tem algum encontro que envolve prevenção e drogas, é algo que tem casa cheia. Então, muito obrigado por vocês estarem presentes no dia de hoje, numa bela quarta-feira, na metade da semana, um dia muito agitado, mas que venhamos ter muitas outras oportunidades como essa, tá bom? Obrigado, gente, e mais nada havendo a declarar, declaro encerrada a nossa audiência pública.